Tá rolando no Instagram uma discussão, tá aparecendo muito pra mim porque eu compartilhei um vídeo do Adriel Torres falando sobre a galera a galera mais nova dessa geração, ganha dinheiro com a dança mais do que as pessoas algumas pessoas que trabalham com isso há mais tempo. E aí ontem eu vi no TikTok um vídeo de uma menina falando da experiência dela numa aula de fit dance que ela foi. E aí o vídeo dela era direcionado para as mulheres 30 a mais que gostam de dançar e que dançavam antigamente as coreografias, as músicas, enfim, de axé da época, né, que é a minha época também. E ela colocou de uma forma que pareceu, sabe quando você quer comparar? E assim, ok, década de 90, anos 2000, né, a gente sabe que eram as coreografias diferentes e tal. Viemos aí para depois de 2020, depois do TikTok, essa coisa do funk tá mais divulgado, dos ritmos mais populares estarem mais divulgados, a rocha, pagodão, enfim, toda essa coisa. Então as coreografias vêm mudando. E é legal que mude, né? É legal que os estilos mudem. Por quê? São gerações, as coisas evoluem, as coisas mudam, e que bom que mudam, né? E as pessoas têm a maioria das pessoas tem muita dificuldade em aceitar, e aí sempre fica aquela, no meu tempo era melhor, no meu tempo era assim, era assado. Gente, tem pra todo mundo. Se você se propõe a ir numa aula, falando agora especificamente desse vídeo que eu vi ontem, se você se propõe a ir numa aula de fit dance, o mínimo que você deve fazer é saber o que é o fit dance. Tá lá no YouTube pra todo mundo ver gratuitamente. Então, ela tava criticando porque na aula de fit dance que ela foi, só tinha funk, só tinha não sei o que, só tinha isso, só tinha aquilo, e que ela não conseguiu acompanhar. E aí tem várias camadas. Por quê? Eu vou falar sobre, e eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, inclusive, na minha aula. Você não é obrigado a acertar todas as coreografias na primeira vez que você vai na aula. Sabia disso? Não é obrigado, você não é obrigada a acertar tudo na primeira vez. Nós, instrutores, eu, no caso, falar por mim, às vezes eu passo meses ensaiando uma coreografia. É óbvio que não é todo dia, mas assim, eu assisto de novo, ouço a música, conheço a letra, olho a coreografia, vou fazendo um passinho ou outro. Chega um ponto em que quando eu ouço a música sem ver o vídeo, eu consigo identificar qual movimento, qual passo é naquele trecho da música. Aí, as pessoas querem chegar numa aula de fit dance, primeira vez na vida, chegou lá, começou a tocar música, pronto, acertei tudo. Não funciona assim, galera. Infelizmente. Ou felizmente não funciona assim. Se funcionasse assim, talvez as salas estariam vazias. Porque se eu fui lá, dancei tudo, voltei pra casa satisfeito, pra que eu vou de novo? Então o lance do processo, do desafio, de você aprender, falar, poxa, essa coreografia, essa música é tão legal, gostei tanto, a coreografia é tão bacana. Não consegui fazer hoje, na próxima aula eu vou de novo, porque o professor vai passar de novo e eu vou pegar. E aí o lance que eu falei do exemplo de ontem, é que na segunda-feira eu passei uma coreografia nova no condomínio onde eu dou aula. Foi aquela Turbulência. Eu só quero falar de Tsunami, mas é Turbulência, do Pedro Sampaio. Que, assim, lançou na segunda-feira. Na segunda-feira eu vi o vídeo, achei muito 10 a coreografia. Olhei, assim, nunca aconteceu. Eu acho, de eu assistir uma coreografia num dia e no mesmo dia eu conseguir colocar ela na aula. Por quê? Eu não posso errar. Vocês podem. Eu erro? Erro. E muito, 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 muito. São 50 milhões de coreografias na minha cabeça. Zumba, fit dance, jump, step, bike agora, enfim, um monte de coreografia. Então é normal. Eu vou errar sempre, principalmente músicas novas. Erro músicas antigas. Ontem mesmo eu errei Vai Ser Gostoso. Errei assim, um trechinho, sabe? Porque eu lembrei de uma outra coreografia da aula de ritmos, que não é a mesma coreografia da fit dance. E tá tudo certo, gente. A gente vai errar sempre. Tá, voltando pro exemplo. Passei na segunda-feira e ontem, e aí eu avisei, ó, na quarta-feira a gente vai gravar um vídeo, que eu vou postar no YouTube, inclusive. Tá, já tinha passado a música no meio da aula, ok, tinha relembrado os movimentos com os alunos, com as alunas, e falei, ó, no final da aula a gente grava. Botei a música, botei a câmera lá e tal. Errei a parte mais simples, no meio da coreografia eu errei. E tá tudo certo. Errei, continuamos dançando, fizemos até o final. Depois gravamos mais uma vez, aí sim, ok. Então, viu? Eu ensaiei, eu assisti, gostei, me identifiquei, rolou conexão. Depois eu assisti de novo, ensaiei de novo. 10 minutos antes da aula, eu ensaiei de novo. Durante a aula, eu fui ensinando a ela, a turma. Eu fui relembrando, né, que eu fui passando pausadamente. Dancei na aula. Depois, fiz mais uma vez em casa. Depois, na quarta-feira, ontem no caso, relembrei os movimentos com elas. Dancei uma vez.
Aí gravei o vídeo, já foram 10. Se fosse considerar, tudo bem que é uma coreografia só. Mas é isso, você vai na aula, sabe? Ah, eu não sei dançar. Que bom que você não sabe dançar. Porque assim a gente tem emprego, né? A gente tem como trabalhar. Porque se quem sabe dançar não vai precisar ir pra aula de dança. Sabe dançar. Quem sabe falar inglês não precisa ir pra aula de inglês. Sabe falar inglês. A gente só vai fazer aula do que a gente não sabe. Então para com essa história de, eu não vou na aula de dança porque eu não sei dançar. É aí que você tem que ir, tá? E para com essa história de ter medo, ter vergonha de errar. Enfim, ninguém tá olhando pra você. Cada um tá olhando pra si. Cada um tá com as suas dificuldades, as suas preocupações. Às vezes a cabeça nem tá na aula e a pessoa tá ali só pra distrair e tudo mais. Então é você, o instrutor e o espelho. Pronto. E às vezes nem a gente consegue ver todo mundo. Às vezes não, a gente nunca consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Então, às vezes eu consigo ver quem errou, eu finjo que nem vejo. Toda vez que eu vejo que alguém errou e tal, ninguém tá ali pra fazer 100%. Eu acredito que as pessoas vão pra aula de dança pra ir, sabe? Pra se distrair, pra se divertir, pra interagir com as outras pessoas, enfim. Vários fatores. E acho que pouquíssimas são as pessoas que vão para aprender a dançar, né? Eu acho que essas pessoas têm já fica muito visível, assim, quais são essas pessoas. Geralmente são as pessoas que ficam lá na frente, que as pessoas que já têm mais facilidade de aprender e tal. E outra coisa que eu não consigo mudar, a galera que tem dificuldade sempre fica no fundo da sala. Minha gente, como que vocês vão ver o professor, o instrutor lá na frente, se vocês estão lá no fundo? Aí tem isso, você vai para uma aula que é desafiadora, que você não tem familiaridade, às vezes você nunca dançou na vida e a primeira vez vai fazer uma aula de fit dance. Você chega lá, a gente sabe que as coreografias são um pouco mais elaboradas, a maioria delas. Aí você fica lá no fundão, nem o professor te vê e nem você vê o professor. Vontade de dar um soco na cara. Não dá, minha gente. Fica pelo menos no meio da sala, sabe? Um pouco mais perto, onde pelo menos você consiga ver os pés, as pernas, o professor ali, o instrutor como um todo, e que você também consiga se ver no espelho, por mais que você nem vai se olhar no espelho. Ai, precisei trocar de câmera porque minha memória encheu. Eu tô pagando esse negócio e tá a memória cheia, vou ter que dar uma olhada. Enfim, tava falando da posição das pessoas, né, na sala. Então, assim, fica mais próximo, né? Experimenta ficar mais próximo. Eu acho que se você se livrar desses medos, da vergonha, não é fácil, não tô falando que é fácil, tá? Mas, assim, pensa que ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá te olhando, sabe? Mesmo se tiver uma pessoa, 2, 3, 4, 5 pessoas na sala que não estejam fazendo a aula, que estejam ali sentadas só assistindo, elas não vão conseguir olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, em algum momento, alguém vai olhar para você, mas na maioria do tempo, ninguém tá olhando para você. Ninguém tá nem aí, tá todo mundo querendo aprender a coreografia, tá todo mundo olhando pro instrutor, tá todo mundo olhando pro espelho. Quem já sabe a coreografia tá se olhando no espelho para saber se tá legal e tal. E é assim que funciona, gente. É assim que funciona. É exatamente dessa forma que funciona. Falei de um monte de coisa, mas enfim, voltando lá no começo. A polêmica, né, das pessoas que estão defendendo, que antigamente era melhor e tal. E aí eu trouxe o vídeo da menina, né, que ela meio que esculachou a aula de fit dance, assim, porque ela falou, gente, não é uma aula pra gente... Primeiro que não tem idade. Ela já colocou uma idade ali, que ela colocou que todo mundo que tem 30 a mais não consegue fazer fit dance. Não é bem assim, eu tenho 35. Então, não vai nessa, sabe? Não tem idade, não tem peso, não tem nada impede você de fazer qualquer coisa que seja na vida. Principalmente coisas ligadas à dança, sabe? Todo mundo pode dançar, todo mundo consegue dançar. E dançar não é fazer igual ao outro. É você conseguir fazer e você ficar satisfeito com o que você está fazendo. Quando a gente começa a se comparar, ladeira abaixo. Aí mete o pé na jaca, aí não faz, aí desiste. Quantas pessoas... Gente, não tem como a pessoa virar pra mim e falar assim, eu não gosto de dançar. Não tem como não gostar de dançar. Você pode ter dificuldade, você pode ter vergonha, você pode, enfim, ter medo, ter um monte de coisa. Mas não gostar de dançar, assim, se tivesse um chip que você coloca no seu cérebro para você aprender a dançar, você não vai querer? Todo mundo vai querer, óbvio. Então, às vezes essas questões acabam limitando a gente a aprender uma coisa super bacana. Eu tem mais camadas, assim, em toda essa discussão e tal. Hoje eu já vi mais um vídeo do Adriel falando sobre isso. E assim, agora eu tô falando como profissionais, a gente precisa estar sempre se atualizando. Tem coreografia nova, tem estilo novo. Eu confesso que eu tô assim, médio.
sabe? Eu preciso me dedicar mais e me atualizar mais, fazer mais cursos e tudo mais. Ok, estou organizando minha rotina para isso. Mas não dá para eu querer continuar com a aula que eu dava em 2016, 2015, 14, 13. Não dá. Então, assim, algumas coisas a gente consegue trazer. Ah, essa coreografia foi muito sucesso. Inclusive, eu tenho coreografias e músicas que são clássicas, assim, que sempre que eu coloco a galera vai gostar. Mas eu não vou colocar toda vez, sabe? Porque, né, a galera quer acompanhar o que tá em alta. Então, eu tô me forçando agora a também começar a acompanhar essa onda de, tipo, lançou música, tá hypando, eu vou lá, vou pegar, vou aprender, vou me atualizar para que eu consiga levar para os meus alunos e para as minhas alunas, principalmente. Então, se você não vai atrás, não se atualiza, não se dedica, não vai funcionar. A sua aula vai ficar para trás, vai ficar ultrapassada, as pessoas vão deixar de fazer, não dá. Eu conheço, não falando mal, mas já falando, tem instrutor de fit dance que tá com você subia em todas as aulas. Você subia, descia, subia. É uma música massa, show, super divertida, super gostosa, todo mundo gosta, ok. Mas você deixar aquilo ali na sua aula eternamente, eu não sei como é que aguenta, porque eu tô enjoado da minha playlist que eu atualizo toda semana. Então toda semana eu tiro uma, coloco outra, tiro duas, coloco outra, pego umas antigas que eu parei de usar e coloco, e aí vou fazendo isso, porque não dá para manter. Instrutores, a dica é, se atualizem, para de olhar para o trabalho do outro, sabe? O outro tá lá, tá fazendo dele, a gente não sabe da história, a gente não sabe do rolê da outra pessoa, tá? Essa é a dica, se atualizem sempre. É uma dica pra mim também, não tô sendo hipócrita aqui não. E, meu povo, no geral, não se comparem, não se reprimam numa aula, vai lá, dança, se diverte, esquece do mundo lá fora, aquela 1 hora ali é de vocês, estejam ali presentes, esquece o celular, usa o celular só para gravar e tirar foto, esquece mensagem, ligação, bota no modo avião, vai usar só a câmera, mas faz isso, acho que vocês vão entrar nas aulas um pouco mais leve, assim, porque às vezes parece que vocês precisam entrar na aula e dar um show a todo momento. E não é assim. Nem a gente, como instrutor, a gente tem essa obrigação. A gente não precisa. A gente vai errar, a gente vai esquecer. Esquecer a coreografia? Quantas vezes eu dei play na música lá, cheguei no meio da sala, cadê a coreografia? Sumiu da cabeça. É normal, você vai esquecer, você vai errar, vai tropeçar, enfim, vai acontecer um monte de coisa. Então, é isso. Eu falei demais, não sei como é que eu vou fazer para editar esse vídeo, mas tá aí a minha dica.